Oi, tudo bem? Como está sendo o seu dia? O meu está ótimo. Olha, hoje eu quero falar para você sobre perfeccionismo. Por muito tempo eu deixei de postar vídeo, eu deixei de falar do Senhor, eu deixei de falar de Jesus por mania de perfeccionismo. Porque às vezes eu fazia um vídeo e não postava esse vídeo. Por quê? Porque eu encontrava o cabelo ruim, eu falei aquilo que eu não devia ter falado. Aquilo ali não tá bom. O olho fez assim, fez assado, não gostei. Isso não ficou bom. Eu gaguejei. Então, assim, a mania de perfeccionismo, e não é uma mania, o perfeccionismo é um bloqueio. O perfeccionismo, ele anda junto com o seu problema de autoimagem. Então, por muito tempo, eu deixei de fazer as coisas, eu deixei de cumprir com a mensagem que queima dentro do meu coração por perfeccionismo. Muitas vezes eu deixei de curtir a vida, eu deixei de fazer as coisas, eu deixei de ter amizades por perfeccionismo. Então, assim, a pergunta do dia é: o que você tem deixado, o que você tem perdido, o que você tem deixado de fazer e o que você tem deixado de ganhar por perfeccionismo? O que você tem que entender é que o perfeccionismo, ele não é, ele não é bonito, sabe assim? Tem pessoas que falam assim, eu sou perfeccionista. Eu não vou fazer isso, eu faço isso porque eu sou perfeccionista. Aí vai arrumar uma coisa ou outra, eu sou perfeccionista. Então, assim, automaticamente ela está sempre reforçando que ela é perfeccionista. O perfeccionista, esse perfeccionista que nós entendemos no mundo, ele não é bom, ele é demoníaco, tá? Ele te aprisiona. Então, muitas das vezes você vai deixar de entregar a mensagem de Deus, a mensagem do reino, aquilo que você veio fazer na terra, ou muitas das vezes você vai deixar de conquistar aquilo que Deus já te deu, já é teu por direito, por perfeccionismo, ou seja, eu nunca sou perfeita demais, eu tenho que estar perfeita demais para receber as coisas de Deus, ou seja, eu tenho que estar perfeita demais, eu tenho que ser muito perfeita para merecer um milagre, ou seja, entende? Você sempre se posiciona em posição de perfeccionismo e aí você não recebe e também você não consegue fazer nada. Então, por muito tempo, eu também tive muitas atitudes de perfeccionismo. Mas eu te entendo, porque o perfeccionismo, ele não é algo que... ele é um bloqueio. Então, assim, o porquê que a gente desenvolve, muitas das vezes, o perfeccionismo? Por que a gente exige tanto da gente, né? Depois que a gente cresce, a gente passa a ter toda essa exigência e isso é horrível. Por quê? Porque te aprisiona. É um peso. É um peso. E quando você sempre tá fazendo, você sempre está fazendo e nunca tá bom. Nunca tá bom. E os seus olhos são sempre muito críticos, sabe? A si mesmo, as coisas que você faz pra você, ou então as coisas que você faz pros outros. Então nunca tá bom, porque você precisa ser perfeita demais. Ou então só está bom se você fizer. Isso já é um perfeccionismo extremo. Por quê? Porque só está bom se eu fizer. O outro fazer também não está bom. Só está bom se eu fizer. Sabe? Isso já é um perfeccionismo egoísmo, sabe? Um perfeccionismo com egoísmo. É muito mais sério do que o perfeccionismo com você, ou então você exigir o perfeccionismo do outro. Porque a partir do momento que você exige de você, você também vai exigir do outro. E se você exige do outro, você também vai ser exigente com você. Então, mas eu te entendo. Eu te entendo porque o perfeccionismo, nós adquirimos esse perfeccionismo desde que a gente vem de dentro do útero da nossa mãe. E depois, quando a gente nasce e a gente vai crescendo e a gente vai aprendendo as coisas deste mundo, absorvendo as informações, as mensagens. Então,
conforme elas vêm até nós, é como a gente vai interpretar. Então, muitas das vezes, o perfeccionismo, ele foi te ensinado, ele foi te instruído, e quem te instruiu, na realidade, foram seus pais, né? Quem nos mentoria na vida são os nossos pais. Então, o que aconteceu? Você foi absorvendo o tipo de informação que eles foi passando para você. Por exemplo, você tinha lá 5 anos, né? Que é quando a gente começa a lembrar, ter lembranças, né? Da nossa existência. A gente começa a ter lembranças do que aconteceu na nossa vida. Então, quando você tinha 5 ou 6 anos, 7 anos, você fazia um desenho para seus pais, Dia dos Pais, Dia das Mães, e você entregava para seu pai ou entregava para sua mãe, e ele simplesmente olhava e pronto, ou às vezes não falava nada, ou às vezes estavam tão corrido que nem tinham tempo de ver, sabe? Então nunca te validaram, ou seja, nunca te agradeceram, te deram um beijo, um abraço, né? E dedicou aquele tempo para você. Automaticamente, ou quando você ia comer alguma coisa, se sujava com chocolate, e aí, ou então quando você derrubava alguma coisa no chão, quebrava um copo, alguma coisa assim, e você não era validado, você era criticado, você era julgado. Olha, tá tudo errado, você só faz, você só quebra as coisas, você só destrói as coisas. Olha aí o que você fez, entende? Então isso vai levando a nossa psique, a nossa programação, as mensagens que vai nos passando é assim, como assim? Então, né? Tudo que eu faço, eu tô fazendo isso, não tá certo. Ou então eu faço, ou então eu vou lá fazer, eu limpo alguma coisa, mas eu sempre sou criticada. Nunca tá limpo o suficiente, nunca tá bom o suficiente. Isso vai gerando, sim, em nós a mania, a mania que é o bloqueio de perfeccionismo, tá? Então, o que acontece? Quando a gente desenvolve isso, nós crescemos críticos com nós mesmos. Por quê? Porque nunca é suficiente. Tudo que eu faço nunca é suficiente. Tudo que eu fiz nunca foi suficiente. Então, assim, eu não fui validada. Os meus pais, que são os meus mentores, que deveriam ter me validado, eu não fui validada. Então, é muito fácil, por exemplo, lá fora no mundo, acontecer coisas que é muito fácil eu receber uma crítica ou eu fazer alguma coisa e alguém lá fora dizer que aquilo tá mal feito e eu simplesmente acreditar naquilo e novamente me colocar para baixo e acreditar que eu faço as coisas tudo errada mesmo, tudo que eu faço não é certo. Então, eu acabo me criticando, ou seja, porque eu já fui muito criticada. Então, a pessoa que se autocritica, que auto se julga, porque ela já foi muito criticada, muito julgada. E até isso tudo bem. Por quê? Porque você aprendeu. Você só está repetindo como forma de lealdade. E então, por muito tempo, se fosse antes, né? Há muito antes de eu entender isso e saber como que isso funciona, eu não estaria fazendo esse vídeo. E vocês acham que depois que eu fiz esse vídeo, que eu fiz, que eu falei, eu não achei coisas que eu acho que eu não deveria ter dito, ou a minha imagem física deveria estar um pouco melhor, meu cabelo, entende? Então, assim, não é que muitas das vezes, quando você passa a entender isso, como que funciona o perfeccionismo, não é que você não vai deixar, muitas das vezes, de ver, ou não vai deixar de te criticar, de querer te criticar, mas você vai entender que você tá te criticando não é porque você quer, mas porque te criticaram, entende? E eu não tô aqui para ser perfeita. É você entender que você não está aqui para ser perfeito. Você está aqui para fazer. Você está aqui. Quando Deus fez o homem, ele falou assim: façamos o homem à nossa imagem e que ele domine sobre todas as coisas e multiplique. Então, o que ele disse para o homem e para a mulher?
para nós dominar e multiplicar. Ele não disse para a gente ser perfeitos em tudo aquilo que a gente fala. Ó, tudo que vocês forem fazer tem que ser perfeitos. Perfeitos, não. Nós só tínhamos que nos movimentar, nos fazer. Nós só tínhamos que multiplicar. Nós só tínhamos que exercer a nossa produtividade independente, entendeu? Por quê? Porque é errando que se aprende. É isso que é a questão. Então, muitas das vezes, a gente caiu, a gente fez coisas erradas, derrubou um copo, alguma coisa. Em vez de nós sermos ditos a nós mesmos, né? Que nossos mentores dissessem que, não, isso é normal, tá tudo bem. Caiu, levanta, faz parte da vida, é errando que se aprende, tá tudo certo. Não, a gente foi criticado porque a gente caiu, simplesmente porque você comeu mal, simplesmente porque você estava todo sujo, se sujou toda. Então, são coisas que vai reforçando tudo isso. E aí, o que acontece no decorrer da nossa vida? A gente sabe que existe o tentador, tem o tentador, né? Então, o que acontece? A Bíblia diz que o inimigo, ele não tá ao nosso redor, ele está ao nosso derredor, rugindo. Ao nosso derredor, mas ao nosso redor estão os anjos nos guardando. Então, se ele está ao nosso derredor, o que acontece? Ele sabe as informações que nós adquiriu em toda a nossa vida. Ele sabe quais foram os nossos ensinamentos. Entende? Então, o que ele faz? Ele lança seta em decorrer de certas situações para sua vida, que você tem coisas para fazer para sua vida. Em decorrer dessas situações, o que ele faz? Ele lança setas para reforçar aquilo que já tem lá dentro. Ou seja, ele fala, às vezes a mensagem que nem aconteceu comigo, aconteceu muito comigo, a mensagem de dizer, de falar nas redes sociais, de expor o meu conhecimento, aquilo que eu aprendo, aquilo que eu leio, então para mim expor, para mim poder ajudar o próximo, porque conhecimento, gente, não pode ficar só para mim, conhecimento ele tem que ser passado, porque é energia, então eu não posso reter. Porque se eu reter, isso vira peso, isso vira obesidade cerebral. E depois que o meu cérebro vai ficar obeso, a minha alma vai ficando obesa, o meu corpo físico vai ficando obeso, tá? Então, eu tenho que passar. Eu tenho que passar para frente o conhecimento. Então, isso acontecia comigo. Reter. Por que reter? Porque ele lançava uma seta e dizia assim, a mensagem estava queimando, a minha alma precisava falar, eu precisava me expor, mas o inimigo lançava a seta e reforçava, falava assim, não fala, sabe por quê? Vão te criticar, vão te rejeitar, você faz tudo errado, tá tudo errado quando você faz. Então não faz, sabe por quê? Porque se você ficar quietinha no seu canto, você não é criticada. Você não vai ser criticada. Então, isso não é que ele coloca, não, é que ele só reforça aquilo que tá lá dentro. E eu quero deixar uma indicação aqui para vocês lerem o livro de Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Você vai entender o que é o diabo dentro de nós. O que é? E aí você vai entender como ele manipula, como ele faz, né? Porque lá mesmo no livro, vou até dar um spoilerzinho, mas o livro é bastante grande. Lá no livro ele fala que tem coisas, ele fala, eu já nem faço mais nada. Ou seja, já virou um ritmo hipnótico tão grande no decorrer dos séculos e séculos que ele foi instruindo, que foi passando de geração em geração, e aí os hábitos, os más hábitos e os bons também, os más e os bons, vai passando de geração em geração. E aí o que acontece? Por que eu fazia isso comigo? Porque eu fui ensinada automaticamente. Então, se eu fui ensinada, os meus que estavam perto de mim também faziam.
também eram autocríticos com ele mesmo, entende? Exigia muito ser perfeitos, né? Então, quando acontece isso, eu só reforço, sabe? É aquilo que já está lá dentro de mim, é a mensagem que já está lá no meu inconsciente. Porque antes da gente nascer, antes da gente vir para a Terra, já tem uma mensagem, já tem um sistema há milhares e milhares de anos. Então, assim, eu já venho com a mensagem dos meus antepassados. Eu já venho com toda essa carga genética. E aí, é dever meu ou é dever seu de receber essas informações e captar elas, e logo você precisa converter aquilo que você vê que não está te dando resultado. Você precisa converter e canalizar elas novamente. Pô, eu passei por... E claro, né? Não é uma questão que, você não tem mais? Tem sim. Então, o perfeccionismo é um dos bloqueios que eu tinha, né? E que muitas das vezes quer sim, gente, me pegar novamente, traz ele novamente, tenta tirar lá do mar do esquecimento e colocar novamente para mim poder lembrar, olha, não faz porque você vai ser criticada, não faz porque, né, vai tudo, né? Não tá certo. Você sabe se o que você vai falar é certo? Não, eu falo com experiência, é experiência de vida. É experiência de vida, é consultando a palavra de Deus, né? Então, assim, não é por dizer, porque a partir do momento que você adquire conhecimento, o conhecimento ele é na teoria, mas você só vai conseguir ter sabedoria, que é a sabedoria que todos nós buscamos, né? Na prática. Como que é? Praticando, passando, colocando aquilo em prática, exercitando e vendo o que vai resultar daquilo que você colocou em prática, entende? Então, o perfeccionismo por muito tempo, e foi este ano, praticamente, foi o ano de 2023 que eu destravei, né, para poder me soltar, falar mais nas redes sociais. E por que, gente, nas redes sociais? Às vezes a pessoa fala, se soltar e falar nas redes sociais, porque não existe meio. Hoje é o meio mais rápido que tem de eu e você nos conhecer. É o meio mais rápido que tem de você ouvir a palavra de Deus, ou de você ouvir falar de Deus, falar de Jesus, do que ele fez por você e por mim. Então é o meio mais rápido que tem, né? A gente não vai ficar falando muitas vezes de boca em boca, não vai dar certo. Vai dar certo, mas não vai ser propagado a nível exponencial, tem que ser nível rápido. Então, a tecnologia nos favoreceu isso, entende? E faz parte da evolução. A tecnologia faz parte da evolução. Então, o que eu quero dizer para você é, assim como eu fiz para mim, é ter essa consciência, é trazer essa consciência. Pô, se tudo que eu faço não tá legal, tudo que eu faço eu olho com um olhar de crítica, eu não consigo me movimentar. Por quê? Porque tudo que eu faço tá errado, né? Eu acho que não tá legal. E aí eu acabo nem postando, eu acabo não fazendo. E eu sempre tô me criticando. E a pessoa que se critica, ela vai criticar os outros. Então, assim, sempre. Por que que eu critico o outro? Porque esse conteúdo tá dentro de mim, né, gente? Então é normal. É igual a palavra diz, na Bíblia diz. Por que você quer tirar a trava que tá no olho do seu irmão se você não tira a sua primeiro? Então, quando você vê o erro no seu irmão, nas outras pessoas, é porque já está dentro de você. Essa trava, primeiro você tem que tirar dos seus olhos, porque a partir do momento que você se autocura, você traz a consciência que você tem esse bloqueio, que você carrega essa iniquidade, esse pecado, você está carregando e só repetindo e se alimentando desse pecado. Quando você traz para a consciência, você
você traz para sua consciência, você se autocura. Você já não tem mais o porquê criticar uma pessoa, porque você já curou aquilo, entende? Aí você já não olha com olhar de crítica, entende? Você já não olha com olhar de julgamento. Então, quando você traz isso para sua consciência, tudo isso para sua consciência, é você fazer uma análise. É muito importante o que eu vou te falar, é o seguinte, porque assim, a própria Bíblia diz que o homem, ele sofre por falta de conhecimento, por falta de conhecimento, gente. Não é sabedoria não, é conhecimento. E conhecimento é teoria, tá? O que é teoria? É o que mais tem hoje na internet, nas informações, em tudo. É a teoria. Então, aquela teoria que você vai ler, aquele assunto que você vai buscar, é o que vai fazer com que você vai se identificar com um problema que você precisa resolver na sua vida. Então, a Bíblia diz que o povo padece por falta de conhecimento. Então, conhecimento você precisa buscar, você precisa pagar pelo conhecimento. Porque conhecimento é teoria, mas a sabedoria, a Bíblia mesmo fala, conhecimento é teoria. E a sabedoria você adquire através da prática. Aí eu adquiri aquela sabedoria e agora o que eu faço com ela? Eu vou praticar. Eu vou colocar em prática em quem? Em mim, dentro de mim, para resolver aquilo que tá me causando incômodo. Me causando incômodo, que eu tô vendo que está me paralisando. Então, a partir do momento, o que eu digo para você? Hoje, meu Deus, tem muitos profissionais, muita informação. Então, busca na área da psicanálise, busca na área da metafísica, busca estudar sobre mecânica quântica, busca estudar sobre isso. Por quê? Busca estudar como funciona o seu cérebro, neurociência, porque é importante, porque a Bíblia diz que, gente, o conhecimento liberta. O conhecimento liberta. Por que liberta? Porque eu vou passar a adquirir esse conhecimento, buscar essa informação, eu vou colocar em prática e eu vou ver que vai dar resultado. E aí, dentro do conhecimento, várias coisas que você vai adquirindo, você vai pegando várias chaves. Você vai adquirindo várias ferramentas diferentes, entende? Não quer dizer... e aí, tipo, quando você estiver passando por uma situação diferente, uma situação em que você já passou, que, né, que você nem usou aquela ferramenta que você já... um conhecimento que você já tinha ouvido, que você já tinha estudado antes... Mas nesse exato momento você vai pôr em uso, porque aquela ferramenta tá lá. Então é importante ter conhecimento, porque o conhecimento liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Não é assim? Então, o que eu digo para vocês, que eu quero deixar para vocês leiam o livro de Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Procura estudar esses setores que eu falei, tá? E procura, gente, se você não estiver conseguindo sozinha, porque na realidade ninguém consegue sozinho, tá? Ninguém, nós não nascemos para ser sozinhos, nem ficar sozinhos, e nem resolver as coisas sozinhos. Então, busca o conhecimento, porque com o conhecimento você vai ter também... Você vai saber exatamente as pessoas que você deve seguir nas redes sociais, que você deve copiar, sabe? Copiar a frequência dessas pessoas, que é super importante. Por quê? Porque elas adquiriram, estão tendo resultado daquilo que você gostaria de fazer. Então, cara, cola nelas. Busque e cola nessas pessoas, né? Que é tem uma palavra para isso, que depois eu vou lembrar. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Façam isso porque o que pode estar acontecendo na sua vida é o que realmente aconteceu na minha vida, que você não está
rompendo nenhuma área da sua vida, né? Nenhuma área da sua vida não está tendo resultados nas coisas que você precisa ter por bloqueio de perfeccionismo, tá? Você tá deixando de ganhar e deixando de plantar também na vida dos outros, porque dentro de você tem uma mensagem. E dentro de cada um de nós, Deus colocou uma mensagem, que essa mensagem, a mensagem que está dentro de você não tem como estar dentro de mim. E a mensagem que está dentro de mim, o jeito como eu falo, não está dentro de você. Então, assim, o que acontece muitas das vezes que quer nos paralisar, o perfeccionismo, é que muitas das vezes eu olho uma pessoa e eu falo, nossa, como essa pessoa fala bem, como ela desenrola bem, né? Como ela faz tudo isso e tal. E a partir do momento em que você vai falar, vai fazer alguma coisa, você vê que você não tem uma boa dicção, você não tem um bom desenvolvimento ali na hora de falar. Mas o que acontece? Aquela pessoa, muitas das vezes, você não sabe que ela já tem horas de voo, entende? E outra coisa, nós não somos iguais uns aos outros. Cada um de nós na face da Terra tem uma digital diferente. Não existe outra Franciele na face da Terra. Não existe, não tem possibilidade de existir. Nós somos seres únicos, únicos. Você é única e eu sou único. Então não faça comparação com pessoas, porque senão você vai se frustrar. Não faça, por quê? Porque o que tem dentro de você é único, o que tem dentro dele é único. A partir do momento que você só vai conseguir descobrir o que tem lá dentro de você se você se permitir sair de lá de dentro de você. Então, permita-se sair de dentro de você. Permita-se. Por quê? Porque o diamante tá lá nas profundezas. Você precisa se deixar ser lapidada, se deixar ser quebrada, se deixar ser desfeita para novamente se fazer. Por que esse desfeito e novamente se fazer? Porque aquilo que a gente já disse antes de vir, já existia um sistema, já existia uma informação. Nós viemos com o nosso chipzinho em branco, sem nada. Nós fomos adquirindo essas informações já existentes aqui. Então, isso foi fazendo um novo eu, um eu alternativo, né? Nós fomos construindo um ego, o ego humano. E aí foi sendo construído. E aí, muitas das vezes, você acha que você é isso, você é isso, você é isso. E aí você não consegue romper. Por quê? Porque você não se permite ser desfeita, desmontada para fazer novamente. Aí tem, sabe aquelas pessoas que têm aquela síndrome de Gabriela, que fala, eu nasci assim, eu vivo assim, vou morrer assim? Então, é muito difícil ser assim, é muito peso, é muito... Não é viver, não é viver, é vegetar, entende? Então, o que eu quero dizer para você é isso, permita-se ser moldada, permita ser moldada. E você sabe o que é que vai te moldar na vida? São as coisas, as situações da vida, as situações. E as que mais nos ensina são as situações ruins. É as que mais nos ensina. Na realidade, é as que nos ensina, sabe? Porque quando acontece algo bom, você simplesmente é bom, você às vezes nem valoriza por aquilo. Mas quando você deixa de ter aquilo e acontece algo ruim, é onde você consegue tirar você consegue tirar uma conclusão do que aconteceu a partir do momento em que acontece algo ruim. Então, as coisas ruins vêm para fazer você crescer, para nos mostrar, para nos ensinar o quê? A nos iluminar cada dia mais. É errando que se aprende. Quantas vezes você não caiu para aprender a andar? Quantas vezes você não falou palavras erradas para aprender a falar? Quantas vezes você não errou? Quantos cadernos de caligrafia você fez para aprender a escrever? Entende? Você errou muito e é errando que a gente se aprende. A gente só não pode errar e ficar lá, entende? Porque quando você se fecha
e fica na síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vivo assim, vou morrer assim, você se fecha. E aí você não se permite, você fica lá resistentemente, você não cresce, você não evolui, você não se desenvolve, entende? Então, é isso, é se permitir, não tem outra forma, você se permite para você evoluir, para você crescer. Então, olhar para as coisas, esse perfeccionismo, o que eu aprendo com o perfeccionismo? Porque é o que eu aprendi, gente, é o que eu tirei para mim. O que eu aprendo com o perfeccionismo? Mas para fazer essa pergunta para mim, entrar para dentro de mim e se permitir a ser moldada, eu tive que buscar conhecimento. Ele não veio do além. Não, ele não desceu como uma pomba dentro da minha cabeça. Não, eu tive que buscar. Eu tive que buscar conhecimento. Então, para mim fazer essa pergunta, o que eu aprendo com esse perfeccionismo é fazer uma viagem no meu passado. É fazer uma viagem, é ter coragem. Para você entrar para dentro de si, você precisa ter coragem. Coragem, ser corajoso, para entrar para dentro de si e fazer essa análise e se permitir descobrir de onde vem, por quê. Então, assim, não é uma questão em que o meu pai divino, o cosmo, Deus, o todo, o meu pai, o criador de todas as coisas que me colocou aqui com propósito, não é ele que está me exigindo perfeição. Ele só me exige que eu multiplique, que eu domine sobre todas as coisas. Eu preciso dominar. Eu não posso deixar esse cabelinho aqui, ó, me dominar. Eu não posso deixar, sabe, me dominar. Eu tenho que ter o autodomínio. É fruto do espírito, o autodomínio. Então, eu tenho que saber que o que meu Deus, o meu Criador quer é que simplesmente eu multiplique, que eu seja produtiva, que eu esteja em movimento, que eu faça alguma coisa, entende? Porque, gente, não tem sentido a gente vir para essa terra para você ficar parado. Então, uma pessoa parada é uma pessoa tetraplégica, entende? Em cima de uma cama, ou seja, com possibilidade zero de fazer nada, porque até mentalmente, se ela tiver um pensamento positivo, mas tá tetraplégica, como que ela vai conseguir colocar o conhecimento e tudo aquilo em prática, entende? Então, assim, não tem sentido. Então, eu e você, nós viemos para nos movimentar, nós viemos para multiplicar, nós viemos para dominar sobre todas as coisas. E não é uma questão de ser perfeitos, no sentido de perfeccionismo que o mundo nos ensinou. O perfeito, nós só vamos encontrar perfeição se nós estivermos abaixo da ressurreição de Cristo. Se nós ver Jesus como nosso único Salvador. Então, em Cristo, nós podemos, a Bíblia diz que nele nós podemos nos aperfeiçoar. Ele nos aperfeiçoa. Então, de nós mesmos, nós não temos nada. Mas de Deus, se nós nos permitirmos sermos aperfeiçoados, Ele nos aperfeiçoará. Então, é nele que nós vamos nos tornando perfeitos. Mas é com Ele. Não tem outro jeito, não tem outra situação. Da sua forma humana, é isso. É sempre buscar um perfeccionismo sem fim, que não tem fim, que é cativeiro, é você viver sempre no cativeiro. E aí a gente vai falando e o cabelo vai arrepiando, mas tá tudo certo. Por quê? Porque eu não tenho que ser perfeita. Eu só tenho que ser eu. Eu só sou eu. Eu.
Eu também não é o eu humano, eu ego. Eu tenho que se permitir a ser um portal, a ser um ser em que o divino em mim, o divino em mim, faça uso de mim, entende? Isso já é um assunto bem mais profundo para outro momento, mas é isso, gente. Vamos procurar somente fazer. Somente começa com as mínimas coisas, os mínimos movimentos. Porque não tem como você fazer os grandes se você não começar com os pequenos. Como que você vai, né, chegar lá naquilo que você tanto deseja se você não começar do começo? Fazer, apenas fazer. E olha, o perfeccionismo também, ele muitas das vezes espera muito a aprovação das pessoas. Ou seja, você só consegue fazer se você for aprovado pelos outros, tá? Você sempre tem que ficar precisando da validação das pessoas. E mesmo que elas te validem, você não consegue se validar. Você só faz porque ela te validou, né? Aí já é tipo uma aprovação social. Então, não, você não precisa da aprovação de ninguém. Você só precisa da aprovação do seu Pai Celestial. Porque aí você pergunta, mas ele tá onde? Ele está dentro de você. É só você conversar com ele. É só você se permitir. Você se permitir estar com ele. Se permitir. Faça perguntas. Ele adora que faça pergunta. Deus, ele adora que você converse com ele, mas fazendo perguntas. Aí você fica naquela fase assim, igual da criança quando ela tá naquela fase de 7, 8, 9, é onde ela fala, por que isso? Ah, como que faz isso daqui? Ah, por que aquilo ali? Ah, como que eu consigo isso? Ah, porque... Entende? Aí você vai fazendo essas perguntas pra ele, ele vai te respondendo. Aonde, Fran? Dentro de você. Ele conversa aí com você, porque ele tá aí. Ele tá aí. Quando você reconhecer isso, principalmente você precisa reconhecer essa real identidade, essa identidade do divino dentro de você. Aí, a partir do momento que você reconhece essa real identidade do divino, você conhece que Jesus é o seu único salvador, porque ele é o único caminho que nos conectou novamente como os filhos de Deus, como o direito de conversar com o Pai, foi Jesus Cristo, foi o ato que Jesus fez na cruz. Não tem outra maneira, não tem outro caminho, não tem. A única forma é essa conexão, é você compreender isso, estar abaixo. Você tem que estar abaixo e protegido por esse ato que Jesus fez por nós na cruz. Aí você consegue sim, você se permite, você toma todo esse conhecimento e aí você se permite e você vai conversar com ele vai conversar com você, ele vai te responder. E muitas das vezes, gente, às vezes ele não vai te responder dentro de você, na sua cabeça, no seu coração. Ele vai responder com coisas, atitudes que vai acontecer no seu exterior. Ele vai usar pessoas para falar com você e de repente aquela pessoa, como você procurou, você fez aquela pergunta e você está conectado com ele, principalmente, você está na sombra desse onipotente, você está ali junto com ele. Quando acontecer certas coisas, ele vai te responder, até no cantar de um pássaro, entende? As coisas de Deus são maravilhosas quando você permite sentir, você permite ser, você permite aquilo que você veio para fazer realmente na Terra. Você permite ser aquilo que você realmente veio para fazer na Terra, que é viver, que é sentir, que é permitir, que é trazer esse reino na Terra, tá bom? Através de você, através de mim. E a mensagem do dia é essa que eu deixo para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu agradeço por cada um, né, que passar por aqui. E eu espero que essa mensagem seja benéfica para sua vida, tá? E se te fez sentido, se foi benéfica, te ajudou,
passa para frente, não compartilha com pessoas que você acha que precisa ouvir isso, porque conhecimento não pode ser retido, ele tem que ser passado. Lembra? É quando você adquire, quando você ouve isso, você adquire isso, você está adquirindo um conhecimento, então você não pode segurar, porque é energia e vai virar sobrepeso na sua mente e depois vai ficar esse peso, e daí vai reverberando nos seus ossos, no seu corpo. É isso que acontece, gente. A física é metafísica, tá? É metafísica, é bíblico. Então, passe o conhecimento, tá bom? Tenham todos um bom dia e que nós possamos cada dia mais sermos aquilo que o Criador determinou que nós sejamos nessa terra. Tenha um bom dia.